Então, no começo de setembro, eu fiz um shorts pedindo pra vocês me recomendarem mangás com o objetivo de juntar um total de 30, e as regras eram bem simples. Só poderia ser um por pessoa, eu leria pelo menos os primeiros 5 capítulos, e eu também mencionei que você poderia me recomendar qualquer coisa, de um 0/10 pior mangá da história, ou você poderia, tá ligado, me recomendar o seu mangá favorito. E por último, eu também mencionei que as recomendações não precisavam ser estritamente mangás, uma regra que eu me arrependo profundamente de ter criado. Mas felizmente o meu sofrimento não duraria muito, porque se você fizer os cálculos, eu só teria que ler um total de 150 capítulos, o que não é muita coisa. Eu posso só pegar pra ler esses mangás ali rapidinho, terminar eles e fazer um vídeo sobre. Finalmente um vídeo desse canal que não vai demorar 2 meses pra ser feito. E... por que o número tá subindo? Ah, mas nem fudendo. É 1573 capítulos, o que traduz para quase 300 horas lendo suas recomendações de mangás. Algumas delas foram boas, outras nem tanto. Algumas foram muito boas e outras me fizeram pensar que talvez a amnésia não seja uma doença tão ruim assim. Eu recebi recomendações de várias obras diferentes, de romance para shounens de batalha, para hentai, one-shots, manhwas, para versão alternativa de Boku no Hero, que eu nem sei se eu posso dizer o nome sem esse vídeo ser desmonetizado. Aqui tá a lista de tudo que eu vou estar lendo nesse vídeo, e se você quiser saber mais detalhes sobre cada uma, tipo quantos capítulos eu li, se eu terminei de ler ou planejo terminar de ler, tem um Google Doc linkado aqui na descrição desse vídeo. Eu também incluí timestamps para cada mangá com o nome de cada pessoa que me recomendou cada um. Sinta-se livre para pular para qualquer uma das recomendações, ou então só pro mangá que você recomendou. E por último, eu só queria dizer que esse vídeo é altamente inspirado pelo vídeo do Alex, que criou essa ideia de vídeo originalmente. O canal dele vai estar aí na descrição. Dito isso, eu não sei o que esperar, mas vamos começar. Então a nossa primeira recomendação veio de Félix, e ele me pediu pra eu ler um mangá chamado Kimi wa Hokagon Insomnia. A história desse mangá segue Ganta Nakami e Isaki Magari, 2 estudantes do ensino médio que sofrem de insônia e que por uma série de coincidências se conhecem no abandonado clube de astronomia depois de ficarem presos por uma falha na velha porta do clube. Enquanto eles esperam por ajuda, juntos eles finalmente conseguem dormir com tranquilidade pela primeira vez em muito tempo. E com isso, eles decidem tentar reabrir o clube e novamente tornar ele algo oficial, já que esse lugar já se tornou um ponto de encontro reconfortante para ambos. Como a premissa sugere, esse é um romance bem padrão, mas a primeira coisa que me surpreendeu nele é que ele foge de todos os arquétipos e clichês presentes no gênero, sem drama desnecessário, triângulos amorosos, mal entendidos, tropos de personagens e tudo mais que compõe um romancezinho bem barato. E até os padrões presentes no gênero, que não são necessariamente ruins, também são evitados. Não existe um arco, um build-up para a grande cena da confissão. As coisas nesse mangá só acontecem naturalmente, porque é assim que as coisas são. Uma outra coisa que eu notei é que, como subplot, o mangá também começa a focar em fotografia, enquanto o interesse do protagonista pelo assunto vai crescendo. E apesar dele não se aprofundar muito, de ensinar todas as técnicas presentes no tema, como uma história como Blue Period faria, mesmo na sua simplicidade, a autora ainda demonstra um conhecimento decentemente aprofundado sobre o assunto, o que adiciona ainda mais variedade para a história. Uma outra coisa é que a arte desse mangá é muito boa, especialmente os cenários. No começo tu vai estar lendo e do nada vai tomar um jumpscare de cenário foda, mas o bizarro é que a partir do capítulo 40, a autora só começa a melhorar a arte dela, que já era muito boa. Cenários absurdos que às vezes apareciam uma vez a cada vários capítulos começam a aparecer múltiplas vezes em um capítulo só. Então, mais uns 20 capítulos depois, ela vai lá e melhora ainda mais esses cenários que já eram muito bons. Tipo, olha pra essa porra, e essa aqui, e essa outra. Mas se eu tivesse que dar um criticismo, eu diria que para 125 capítulos, algumas partes do mangá realmente parecem que andam rápido até demais, o que meio que impede da série ser tão boa quanto ela poderia ser. Apesar de agirem de forma realistas, uma boa parte dos personagens secundários nunca ganham nenhum tipo de foco e existe até oportunidades desperdiçadas para desenvolver esses personagens mais tarde na história. Muitas vezes ele passa a impressão de ser uma história só de 2 personagens, tá ligado? Ainda assim, tudo isso considerado, se você é um fã de romance, definitivamente você vai gostar disso aqui, especialmente considerando o quanto ele é um sopro de ar fresco se comparado a muitas outras histórias do gênero. Ok, então a próxima recomendação veio do BTJCT e ele me pediu pra ler The Main Character is a Villain. Ele também disse que é uma webtoon muito pica e colocou esse emoji aqui que eu não sei muito bem o que ele significa, talvez é porque a história é muito boa, a arte é incrível, obviamente é
É a porra de um hentai, o que você esperava? Então, você tem esse cara que é transportado pro Eurogame que ele jogava, mas ao invés de ser o protagonista, ele é um aristocrata que é traído no começo da história. E como ele já jogou o jogo, ele sabe que ele vai ser traído pela empregada dele. Então, ele mata o cúmplice dela, e então come a mina como punição. É isso. Esse é o primeiro capítulo. A escrita aqui é genuinamente muito ruim até pra um hentai. Tipo, tem um diálogo que diz: parece que Thierry gosta de criar energia estática. Então tem uma nota do tradutor explicando que acariciar a cabeça de alguém gera energia estática. Tipo, por que alguém escreveria um diálogo assim, tá ligado? A arte também é feia e genuinamente eu não sei por que alguém leria isso. Então, a próxima recomendação veio de StarBloom64 e ele me pediu pra ler Aoi no Real Amata Haruga Kita. E, genuinamente, como que alguém consegue escrever uma história tão boa em só 60 páginas? Eu não vou nem descrever o plot desse mangá, porque se eu fizesse eu estaria spoilando o mangá inteiro, basicamente. Mas tudo que você precisa saber é que essa história é contada por um narrador que continua reencarnando pra observar a vida de uma garota chamada Aoi. É isso, a arte é muito boa, a Aoi é uma personagem gostável e a história carrega uma importante mensagem. É uma história que tu experiencia em tipo uns 20 minutos, mas a mensagem que ela deixa com você é muito, muito mais duradoura. Então, a próxima recomendação veio do Caleb e ele me pediu pra ler Homúnculos. Agora, a gente não tá nem em 10 minutos de vídeo e eu acho que eu já vou deixar alguém puto, porque genuinamente eu sinto que as pessoas elogiam muito mais essa obra do que ela merece. A premissa é muito interessante, mas ela acaba sendo muito melhor no papel do que em sua execução. Depois de perder tudo, Susumu Nakoshi se encontra bebendo com mendigos e morando no seu carro. Em uma tarde qualquer, quando ele percebe que seu dinheiro acabou e ele não tem nem dinheiro pra colocar gasolina no seu carro mais, um estudante de medicina, Manabo Ito, bate na sua janela oferecendo cerca de 25 mil reais para fazer de Nakoshi sua cobaia de um experimento cirúrgico, a trepanação, que envolve abrir um buraco no seu crânio. Depois de passar pela cirurgia, Nakoshi percebe que isso despertou seu sexto sentido, e a visão que ele tem depois de passar pela trepanação é a visão mais estranha que ele já viu na vida. Ao tapar seu olho esquerdo, ele começa a ver essas figuras bizarras no lugar das pessoas. Um homem robô, uma garota feita de areia, um homem feito de água, e ele então rapidamente descobre que cada homúnculo que ele consegue ver é uma representação de algum trauma, desejos reprimidos e problemas do inconsciente das pessoas. E por achar as peças que essas pessoas perderam, Nakoshi se encontra achando peças dele mesmo que ele nem lembrava que ele havia perdido. Soa muito foda, né? E realmente é por tipo um bocadinho da história, mas a partir de certo ponto o Homúnculos só se torna uma experiência muito maçante. Meu primeiro problema com essa série é que parece que o Homúnculos acredita que ele tem muito mais a dizer do que ele realmente tem, quando tudo que o autor faz, em boa parte, só arranha a superfície do que poderia ser feito com essa premissa. Ele comenta sobre tópicos interessantes, mas ele sempre tenta fazer eles parecerem muito mais profundos do que eles realmente são, o que mata completamente tanto o suspense quanto a graça de ler essa obra. Ele também se perde completamente mais ou menos na metade da história, quando o autor decide jogar o pacing pro inferno, desacelerando tudo até ele congelar completamente para fazer dois personagens repetirem diálogos sem sentido um para o outro na tentativa de transmitir uma mensagem profunda. Ele nunca atinge a catarse filosófica que ele promete e seus temas são tão óbvios que se torna frustrante de ler. O autor tenta manter o suspense e continua girando sobre um tópico que naquele ponto da história o leitor claramente já entendeu o que ele queria dizer. É um mangá que tem uma arte boa e alguns painéis muito criativos que fazem um bom uso do preto, mas assim como a sua história, esses painéis perdem um pouco do seu impacto quando eles também começam a ser reciclados. Leia pela arte, mas não espere uma execução muito aprofundada dos temas que essa história tenta comentar sobre. Tenho outras ovelhas também, que não são desse aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão minha voz e haverá só um rebanho e só um pastor. Eu ouvi um som alto. Abri meus olhos. Parece que o robusto caixão que me selou havia sido quebrado. Alguém fez isso de propósito? Ou foi um ato da natureza? Eu vou deixar esse caixão e encher minha barriga pela primeira vez em muito tempo. Eu vou comer sem pensar em nada. Eu vou comer, 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 comer e comer. Afinal, essa é a minha única felicidade.
Bibliomania é um mangá de apenas 12 capítulos, e também é uma das coisas mais fodas que eu já li na minha vida. Ele conta a história de uma garota que acorda em uma mansão estranha e tenta encontrar uma saída dessa mansão atravessando os 431 cômodos até chegar ao quarto 0, que é onde fica a entrada. E é só isso que eu vou falar, leia essa porra, são só 12 capítulos e tu consegue ler ele inteiro em uma tarde. A forma que ele retrata o escapismo, como as pessoas consomem e interagem com a mídia sobre alcançar a felicidade, a forma que a arte é uma das coisas mais impressionantes, criativas e hipnotizantes que eu já vi, seus simbolismos, mensagens e temas, que mangá fenomenal. E pra completar, o final é ridículo, ele tem um twist gigantesco que de alguma forma esteve na sua cara desde o começo. Tipo, quando eu terminei esse mangá eu só me levantei e comecei a andar em círculos, porque é isso que eu faço quando eu preciso pensar, eu só saio andando por aí. Daniel, genuinamente obrigado pela recomendação. Esse mangá é tão underrated que não tem nenhuma entrada dele no My Anime List. De novo, leia essa merda. Que leitura boa do caralho. Eu dou um 12 de 15, um 8 de 10 e um 6 de 9. Até agora, esse foi o melhor mangá que eu já li nesse vídeo. Ok, então a próxima recomendação veio do Gabriel e ele me pediu pra ler Majo no Ie, Ellen no Nikki, que é um mangá que preludia o RPG Maker The Witch's House. O mangá é ok, se você é um grande fã do jogo e quer saber o que acontece antes dele, talvez valha a pena ler, mas ele não é nada demais não. Ele não é exatamente bem escrito e até um pouco edgy, exagerado às vezes. Ele tem uns painéis legais aqui e ali, e pra quem já jogou o jogo é legal ver um pouco de background para as coisas que acontecem nele, mas é isso. São só 9 capítulos no total, então é uma leitura bem rápida, mas se você nunca experienciou a Casa da Bruxa e tem interesse, é melhor tu só jogar o jogo mesmo. Peguei sapatinhos de vidro e a água está vermelha. Agora eu sou a Cinderela. Cinderela. Ai, cara! Então, a próxima recomendação veio do Thiago e ele me pediu pra ler Fire Punch. Agora, antes de falar qualquer coisa sobre esse mangá, eu só quero que você imagine o seguinte cenário. Você tá com seus 20 e poucos anos e depois de muito tempo martelando em seu ofício, praticando dia após dia, você finalmente recebe a oportunidade de seguir seus sonhos e fazer sua primeira serialização como um mangaka. E você recebe essa oportunidade não de qualquer revista, mas simplesmente da maior revista de mangás do país inteiro, Shonen Jump. Se você jogar suas cartas corretamente, você poderia vender milhares de cópias, fazer um gazilhão de bilhão de dólares e basicamente marcar o seu nome na história dos mangás. Mas ao mesmo tempo, a Shonen Jump é um lugar tão competitivo que se seu mangá não for famoso o suficiente, ele pode ser cancelado com apenas 10 capítulos. E tendo acabado de terminar a faculdade, Tatsuki Fujimoto basicamente se encontrava em frente a uma das decisões mais importantes da vida dele inteira. E é em frente a essa situação que ele decidiu fazer o que qualquer pessoa faria. Ele decidiu fazer um mangá onde você tem canibalismo e incesto no primeiro capítulo, mas não importou nem um pouco. Fire Punch se tornou um fenômeno. Tudo que esse maluco toca se torna um fenômeno. O capítulo 57 tem um painel que, quando ele saiu, ele se tornou a porra do meme do ano. Um mangá que tem canibalismo e incesto. Se você planeja ler esse mangá, eu só quero que você saiba de duas coisas. Esse mangá é muito divertido de ler. Eu peguei pra ler ele sem saber de nada além do primeiro capítulo, deitei, então li ele pelas próximas 6 horas. E, mais importante, 2, a escrita desse mangá é uma porcaria. Existe uma coisa que não faz o menor sentido acontecendo a cada 10 capítulos, o autor faz um monte de coisa só pra surpreender o leitor, o word building não existe, e a partir de certo ponto fica bem claro que o Fujimoto não fazia ideia do que caralhos ele estava escrevendo. Se você gosta de Chainsaw Man, tem uma boa chance de você pelo menos se divertir lendo esse mangá. E se você gosta de My Little Sister Can't Be This Cute, então eu não sei, você deve gostar de ler esse mangá também, ele tem alguns temas bem recorrentes entre eles. Ok, então a próxima recomendação veio de Nippes e ele me pediu pra ler Choujin X, que é um mangá vindo do mesmo autor de Tokyo Ghoul, Sui Ishida. Agora, eu vou ser bem sincero, eu fiquei obcecado com essa história. O mangá se passa em um mundo onde existem Choujins, que são essas pessoas com habilidades monstruosas e sobrenaturais. E essas habilidades podem ser basicamente qualquer coisa, de conseguir se tornar a porra de uma cobra gigante pra ser literalmente capaz de soltar fogo, ou até ser capaz de encaixar as pessoas e transformar elas em caixas de supermercado. Mas a parte interessante é que quando você desperta, a habilidade que você ganha não é aleatória, mas uma que está diretamente relacionada a seu desejo mais profundo ou sua personalidade. No primeiro capítulo, o protagonista e seu melhor amigo são atacados por um Choujin que literalmente consegue esticar o pescoço dele e usar ele como uma arma.
E por uma sequência de coincidências, ele, o protagonista, se torna a porra de um Choujin. E não só isso, ele se torna um Choujin abutre, porque ele sempre achou abutres muito fodas. E se você acha que o plot desse mangá é literalmente Tokyo Ghoul no universo de Boku no Hero, então você tá certo. Mas apesar de ter um começo bem similar a Tokyo Ghoul e até demorar uns bons 15 capítulos antes do mangá conseguir colocar os dois pés no chão da sua própria maneira, assim que ele o faz, Choujin X corre uma maratona de uma das maneiras mais divertidas e envolventes possíveis, e mais importante, tomando uma direção completamente diferente da obra anterior de Suishida. Primeiramente, a ideia do seu Choujin estar relacionada a seu desejo mais profundo também faz com que a sua proficiência em usar os seus poderes desenvolve junto com o seu caráter. Por exemplo, o protagonista no começo é completamente inseguro e não tem muita ideia do que ele quer fazer e aonde ele pertence, e isso é refletido na sua forma Choujin, com suas asas de pássaro sendo essa combinação estranha de penas e dedos. Mas enquanto seu personagem cresce e ele se torna mais e mais confiante, suas asas se tornam muito mais impressionantes. A ideia da natureza de um Choujin ser a cristalização da psique de uma pessoa faz esse mangá conectar desenvolvimento de personagem com a força de cada um deles de uma das melhores formas que eu já vi, e faz toda a progressão de cada personagem ter significado. Todo e cada Choujin também tem sua própria coleção de habilidades passivas e ativas. Tipo, tem essa personagem que além de conseguir usar formas de papel como se fosse o objeto real, tipo jogar um avião de papel e voar nele, ela também tem a habilidade passiva de conseguir transformar ela mesma e tudo que ela toca em papel. E por causa dessa grande variedade de habilidades ativas e passivas de todos os personagens, as lutas aqui são sempre diferentes uma das outras, girando em torno de como essas habilidades chocam entre si, com os personagens tendo que achar uma forma de contornar a habilidade do seu adversário. E na maior parte do tempo, ele nunca dá o sentimento de que um personagem ganhou uma luta apenas por ser mais forte do que o outro. Uma outra coisa legal que o autor faz também é que no final de cada volume, ele meio que tem essa playlist de músicas que ele mesmo recomenda pra você ouvir enquanto você lê o mangá, e considerando que tem mais ou menos umas 15 músicas por volume e 13 volumes lançados até então, eu fiz o que qualquer pessoa com 30 recomendações de mangás pra ler e um vídeo de mais de 30 minutos pra editar faria, e fui atrás de baixar essas mais de 150 músicas, colocá-las organizadas numa pasta e uploadá-las no Drive. Então, se você não leu esse mangá ou pretende reler a história, você pode baixar essas músicas em um link que eu vou estar deixando na descrição desse vídeo. E pode não parecer muita coisa, mas as músicas que ele recomenda realmente melhoram a experiência de ler o mangá. E, sinceramente, pra mim, ter o próprio autor de uma obra me recomendar uma música da Yorushika como ending pra um dos volumes é literalmente a coisa mais foda de todas. Tem um funk pra uma das lutas do mangá no meio dessa playlist. Esse é o sonho de todo fã de Jujutsu Kaisen. E se você de alguma forma ainda não está convencido de ler esse mangá, considerando as incríveis lutas, desenvolvimento de personagem e world building, só dá uma olhada nesses painéis e me diz se eles não são a coisa mais foda que você já viu. Suishida já é conhecido por ter esses painéis insanamente bem feitos e criativos em Tokyo Ghoul, mas aqui, ao contrário de Tokyo Ghoul, ele não tem uma agenda para lançar os capítulos, ele meio que só lança eles quando ele quer, o que só resulta na arte sendo consistentemente uma das melhores que eu já vi em mangá no geral, tendo essa painelização extremamente criativa e esses cenários absurdamente detalhados. Eu genuinamente não consigo enfatizar o suficiente o quão boa a arte desse mangá é. Essa é a melhor história que eu já vi nesse estilo de todas. Se você gosta de qualquer um desses mangás, você vai amar essa história. Eu sei que eu não deveria ficar mais de 5 minutos falando de um mangá só em um vídeo que eu tenho que falar de 30, mas é sério, lê isso aqui. Ele é simplesmente bom demais. A próxima recomendação veio do H. Kesten e ele me recomendou A No With. É um mangá shoujo que segue a história de uma criança da terceira série que se torna uma Happy Walker, que é basicamente uma pessoa que se voluntaria por um ano para criar um cachorro que futuramente vai se tornar um cachorro guia. E pra ser honesto, se você já assistiu aqueles filmes que são tristes e tem um cachorro e eles são tristes porque é um filme e o filme tem um cachorro e achou eles emocionantes, então você provavelmente vai gostar desse aqui. Senão, tu provavelmente não vai gostar de ler esse mangá. É um mangá de 3 capítulos que tu lê em 1 hora mais ou menos, mas pra mim, muitas vezes ele pareceu dramático demais e até um pouco rushado. Ele também é tão shoujo quanto um mangá shoujo pode ser. Eu meio que senti o tempo todo que eu não era o público-alvo dessa história, então essa é provavelmente a razão do que eu não gostei muito de ler ele.
Então, nossa próxima recomendação veio do Vitor Mamona e ele me pediu pra ler Uzumaki. A história de Uzumaki segue essa garota do ensino médio que até então viveu sua vida inteira nessa cidade do interior e em certo ponto ela começa a perceber alguns eventos estranhos que estão acontecendo na cidade, tipo o céu e a água da cidade tendo esse formato estranho de espiral e isso piora num ponto onde essas espirais começam a afetar até os cidadãos da cidade. Tipo, o pai do namorado da protagonista começa a ficar obcecado com essas espirais e no primeiro capítulo a gente lê ele lentamente entrando em uma espiral de loucura, no ponto onde ele quebra todos os seus próprios ossos para que ele pudesse se tornar uma espiral, se coloca num pote e então ele morre. E pra ser honesto, eu sei que essa parece uma história de horror, mas eu só achei esse mangá um dos bagulhos mais engraçados do mundo. A história segue essa fórmula de espiral da semana pelos primeiros 11 capítulos e apesar deles tentarem seguir o tema das espirais, alguns deles são só completamente desalocados. Tipo, tem esse capítulo onde esse moleque é atropelado, morre e volta do túmulo dele usando a mola de suspensão do carro que atropelou ele pra sair pulando atrás dos protagonistas, como se fosse a porra de um episódio de Scooby-Doo. Tipo, tem coisa nesse mangá que é só ridícula, tá ligado? Tem um capítulo onde o farol da cidade solta essa luz em formato de espiral que faz as pessoas andar em círculos. Que medo. A ideia do malfeitor aqui é ser uma entidade e não uma pessoa física cria espaço pra ela ser interessante, mas por Uzumaki só ser uma compilação de um monte de merda estranha acontecendo, com algumas delas nem tendo relação com as próprias espirais, tipo zumbis e mosquitos que voam em espirais e hipnotizam as pessoas. Que medo. Ele só se torna impossível de se levar a sério e acaba sendo um dos mangás mais engraçados que eu já li. Eu tava cascando o bico a cada capítulo e eu acho que essa foi a parte mais divertida de ler isso aqui. A arte é incrível, detalhada, bem feita e muito foda, mas pra mim, uma história de horror tem que suportar suas imagens assustadoras pra elas realmente terem impacto, coisa que essa história não faz. Esse é o equivalente a um filme B de terror e se você gosta desse tipo de filme, então você vai gostar de ler Uzumaki, mas não vai ler esse mangá esperando que ele seja uma obra-prima filosófica e com temas complexos que explora a natureza humana, porque ela não é. A coisa mais profunda que esse mangá vai fazer você questionar o tempo todo é: mas que merda tá acontecendo? A próxima recomendação veio do Batata Tan e ele me pediu para ler Madame Noite. Em um mundo onde existem magics, criaturas mágicas que para serem obtidos e derrotados você precisa alcançar os requisitos definidos pelos próprios magics, um garoto chamado Witch, que viveu sua vida inteira nas montanhas, consegue se tornar o primeiro bruxo em um mundo onde apenas mulheres conseguem usar magia, por ter conseguido acertar o golpe final em um dos magics mais fortes até então. E apesar disso parecer ser uma história harém merda, com o protagonista sendo o escolhido, Madame Noite não toma nenhum passo nessa direção e vários em direção a ser um sopro de ar fresco no mundo shounen. Ele constantemente te enche de pequenos pedaços do seu world building de uma forma que não é expositiva demais. Apesar de não serem nada demais, os personagens são carismáticos e principalmente a arte desse mangá é fenomenal. O artista compra o propósito de uma história com magia, fazendo todas elas serem legais pra caralho. E não só a arte em si, mas o character design e principalmente a direção artística do mangá também é muito boa. Ele tem uma painelização criativa, mas que também é muito bem organizada de uma forma que se torna fácil de guiar seus olhos pela página. Ele só tem uns 50 capítulos até agora e, apesar de ser uma leitura curta, esse mangá apresenta muito potencial para ser um shounen bem sólido futuramente, especialmente considerando o quão bem feito o mini arco do Gokuraku foi. De todos os mangás que eu li até agora, esse é um dos que mais grita por uma adaptação em anime, e eu posso garantir que se ele for bem adaptado, ele com certeza vai causar alarde futuramente. A próxima recomendação veio do Yeast e ele me pediu para ler Billy Bat. Agora, eu quero que você olhe para esses personagens e esse painel. E se você ficou confuso, eu também fiquei lendo essa obra inteira. Billy Bat segue Kevin Yamagata, um cartunista que um dia, por acaso, descobre que um mangá no Japão apresenta um protagonista muito semelhante ao seu, percebendo que ele pode ter plagiado o personagem conscientemente enquanto ele estava no Japão alguns anos atrás. Ele viaja para lá na esperança de encontrar o autor, só para descobrir que seu personagem está sendo adorado como um deus. E não muito depois, Kevin percebe que seu personagem, Billy Bat, na verdade é algo que está muito além dele, um símbolo e um mistério que existiu desde o início dos tempos e que influenciou toda a história da humanidade.
De todas as outras obras do Urasawa, essa é de longe a que toma o maior escopo e também é a que tem o storytelling mais diferente. A história constantemente pula entre épocas diferentes, interligando acontecimentos históricos com a existência e a influência do morcego. Se você leu qualquer outra obra do Urasawa e gostou, definitivamente dá uma chance pra esse mangá. Mesmo ele tendo um escopo tão grande, ele ainda conseguiu ter um ótimo final, resolver todos os seus mistérios de uma forma surpreendente e quase não deixar nenhuma ponta solta. Nossa próxima recomendação veio de Anna Sartin e ela me pediu para ler Kujira no Kora Wasai Jou ni Utao. A história desse mangá segue Chakuro, um arquivista de 14 anos com a responsabilidade de registrar tudo o que acontece na ilha Baleia de Lama, uma ilha isolada rodeada por um mar de areia. Sinceramente, eu fui para esse mangá com toda a intenção de ler ele até o final. O mundo dele é único, a premissa aparenta ser diferente e bem cedo na história dá para perceber o carinho que a autora tem pela sua obra, constantemente colocando notas extras no final de cada capítulo sobre a cultura e costumes das pessoas da ilha. A arte também é absurdamente boa e tem bastante identidade, representando bem a ideia deles estarem rodeados por um mar de areia, com tudo na ilha tendo essa aparência meio areenta, tá ligado? Mas esse mangá só não conseguiu me deixar investido o suficiente na história e nos seus personagens. O mangá tem um world building bem variado, mas às vezes ele é um pouco variado até demais. Ele constantemente te apresenta com novas informações, mas muitas vezes elas são realmente só novas informações, desconexas de informações e detalhes apresentados anteriormente, o que acaba impedindo da história de ser realmente capaz de construir o seu mundo de forma nítida e consistente. O problema que surge com isso é que múltiplas vezes, dentre os 20 capítulos que eu li, parece que uma informação nova só é apresentada em determinado momento para dar o norte que a história precisa naquela hora. Meu outro problema é que esse mangá sofre de ter um cast um pouco grande até demais, e para um drama de guerra, os personagens aqui são bem esquecíveis. Eles só aparecem na tela com o objetivo de servir uma função específica para a história do que para realmente serem personagens interessantes e bem escritos. Chakuro, o protagonista, só serve para narrar a história e presenciar seus eventos. Ouri e Shuan são os personagens fortes que aparecem para vencer uma luta importante. Lycos é só a garota de fora que sabe de informações de fora da ilha e que só aparece para transmitir essas informações quando é preciso, antes de ser varrida pro background de novo. E considerando que os seus 99 capítulos normalmente têm o dobro ou às vezes até o triplo de páginas do que um capítulo normalmente tem, e essa acaba sendo uma leitura muito mais demorada do que ela aparenta, eu só decidi ler até o final do primeiro arco da história e não achei muito motivo para continuar lendo. A próxima recomendação veio da sua mãe, que na verdade é a conta que meu irmão usa. E ele me recomendou Angel Densetsu. A piada inteira desse mangá é literalmente aquele meme de como o cara mais gente boa que existe te encara antes de você conhecer ele. É um mangá de comédia sobre um cara muito gente boa, com a personalidade de um anjo, mas que é feio que nem um capeta, e por isso todo mundo acha que ele é um cara muito perigoso. E não só isso, um monte de mal entendidos escalam no ponto onde as pessoas começam a achar que ele é o delinquente mais perigoso da cidade inteira. E assim como todo mangá onde a piada principal é tipo, haha, galera, olha como que essa garota é tímida, haha, olha ela sendo tímida, haha, olha ela sendo muito tímida, haha. Você provavelmente vai parar de dar hahás na 20ª vez que essa piada se repetir. E apesar dele adicionar umas piadas novas a cada certos capítulos e ter alguns capítulos genuinamente criativos e engraçados e até ter uma historinha legal por trás da sua comédia, o mangá ainda tem a piada do protagonista parece ser assustador, pessoas ficam assustadas até quase o seu último capítulo, o que não só acaba sendo meio repetitivo, mas quanto mais capítulos você lê, menos engraçado o mangá vai ficando. É um mangá de comédia ok, que você pode pegar pra ler se você já leu os outros títulos mais famosos do gênero, mas se não, você tem com certeza opções melhores pra ler. A próxima recomendação veio do Link Zark e ele me pediu pra ler Hotel. E se você assistiu Apocalipse Hotel da temporada de abril desse ano e ficou com vontade de ver algo parecido, esse é o mangá que você precisa ler. E ele também é feito por Boichi, então a arte é um absurdo do caralho. É uma história sobre o último hotel presente na Terra depois de ela ter sido completamente inundada e toda a humanidade presente na Terra já ter sido extinta. É um mangá até que bem interessante que eu recomendaria qualquer um ler. Mas isso só vale pro primeiro capítulo. Hotel é na verdade uma compilação de 5 histórias diferentes e apesar do segundo capítulo também ser decente, o resto é só completamente retardado. O terceiro capítulo é sobre um cara que comeu o último atum do mundo e que passou a vida inteira tentando achar uma forma de comer atum de novo. É um capítulo inteiro só de comédia que é o equivalente à comédia que tu vê em Dr. Stone. E deixa eu te dizer um negócio, a comédia em Dr. Stone é o tipo de coisa que uma criança do 5º ano acha engraçada. O capítulo 4 não faz o menor sentido e é sobre uma mina que fica grávida, descobre que tá
com câncer, então pare Deus e causa o apocalipse, que então é seguido por um painel muito foda. E o capítulo 5 só tá ali pra fechar 5 mesmo, porque ele meio que não serve pra porra nenhuma. Eu recomendaria você ler os primeiros 2 capítulos e depois só olhar pros últimos 3, tipo, só vai pulando as páginas até você achar um painel muito foda. E depois vai pro próximo. Ok, então a gente chegou na primeira quinzena das 30 recomendações e, pra ser sincero, elas foram bem melhores do que eu esperava e teve até algumas surpresas muito boas aqui no meio. A gente teve um hentai no começo, mas desde então não teve mais nada. E sinceramente eu acho que eu tô safe. Tô safe, daqui pra frente não vai ter mais nenhum hentai e quem sabe a gente talvez até tenha as melhores recomendações do vídeo inteiro. Eu tô com uma expectativa bem alta pra essa segunda metade. A próxima recomendação veio do filho da puta! A próxima recomendação veio do Kevin Matheus e ele me pediu pra ler isso. O que quer que você faça, fica longe desse mangá. A próxima recomendação veio do Luan e ele me pediu pra ler Killing Stalking. Então, lembra quando eu falei que eu tinha boas expectativas para a segunda metade do vídeo? Eu não poderia estar mais errado. Killing Stalking é sobre esse stalker gay que gosta muito desse mano. Então ele invade a casa desse cara que ele gosta só pra descobrir que o cara que ele gostava era maluco. Então esse cara desmaia o protagonista e prende ele de calcinha. Eu não sei também. Então os próximos 3 capítulos é sobre esse cara torturando o protagonista da maneira mais desgraçada possível. Essa foi uma das leituras mais desconfortáveis que eu fiz em muito tempo. E em muito tempo eu quero dizer 10 minutos, porque eu acabei de ler aquela outra desgraça lá. E eu não tô zoando quando eu falo isso, mas em 5 capítulos isso acontece. Você tem que lembrar que pelos últimos 3 capítulos o cara tava torturando o protagonista só pra isso acontecer. Quando eu li essa porra, eu fiquei os próximos 20 minutos sem conseguir parar de rir. Eu sei lá, mano. Eu acho que ler esses 2 mangás no mesmo dia derreteu uma parte do meu cérebro. Nossa próxima recomendação veio do Azul e ele me pediu para ler Exorcist wo Otosenai. É uma história sobre o exorcista mais forte do mundo que recebe a missão de proteger uma garota que supostamente vai ser atacada pelo capeta, quando na verdade essa garota foi mandada pelo capeta para fazer esse exorcista se apaixonar por ela, assim, deixando ele mais fraco. E pra ser honesto, quando eu comecei a ler esse mangá eu tava pronto pra vir aqui e dar um punhado de críticas sobre a história. Os primeiros 30 capítulos são meio rushados e em boa parte do tempo parecem só um boss rush do protagonista lutando e vencendo contra os Lorde Demônios. E apesar da arte ser muito boa e as lutas serem interessantes, ele é apenas um shounen com lutas legais que não tem muita substância em todas as outras categorias. Os personagens só são carismáticos e ele não tem uma exploração muito ampla do seu world building. E eu tava pronto pra colocar um ponto final nessa frase, mas depois de tudo que acontece após o capítulo 30 e poucos, eu tenho que colocar uma vírgula e um porém. Eu não sou o tipo de pessoa que recomenda um mangá dizendo algo como "Hey, leia isso, ele fica bom depois de 400 capítulos". Então você pode realmente confiar quando eu digo que essa história melhora significativamente depois de um certo ponto. A entrada dele pode não ter muita carne narrativamente falando, mas quando você passa dos primeiros 30 capítulos, o mangá se torna um banquete e ele realmente começa a levar o seu tempo para explorar e preencher as lacunas que faltavam na história. Com a minha favorita do mangá inteiro sendo a exploração do protagonista, tendo uma exploração bem única do o mais forte e ao mesmo tempo uma exploração bem interessante sobre solidão. Ver o protagonista lentamente começar a duvidar da igreja se seus ideais estão realmente certos, enquanto ele lentamente decai ao pecado cada vez mais e mais a cada Lorde Demônio que ele enfrenta, é genuinamente a parte mais interessante do mangá inteiro. Eu sei que eu já mencionei que a arte e as lutas são boas, mas junto com todo o resto, elas se tornam ainda mais absurdas enquanto a história progride. O mangá também constantemente toma a rota mais inesperada, sem depender de um Deus Ex Machina ou ser surpreendente apenas pelo valor de choque em si. A premissa talvez faça parecer que esse mangá vai pela rota de o protagonista vai lentamente derrotando os Lorde Demônios, enquanto ele vai ficando mais próximo da Emori, e no final, apesar de enfraquecido, ele consegue derrotar o capeta do mesmo jeito. Mas ele é bem mais interessante do que isso. A nossa próxima recomendação veio do Cypher e ele me pediu pra ler Bakupo. É um mangazinho de comédia de 12 capítulos que retratam um casal idiota fazendo coisas idiotas em público. E ele de alguma forma consegue repetir a mesma piada nos primeiros 2 capítulos. Ele é um mangá de comédia bem... mas tu também termina de ler ele em meia hora. Ele vai te tirar no máximo umas 2,
3 risadas de nariz, mas é só isso. A próxima recomendação veio de Rosa Linda e ela me pediu pra ler Spirit Circle. A história desse mangá segue Oki Afuta, um garoto de 14 anos que tem a habilidade de enxergar fantasmas, que começa a sentir uma estranha e nostálgica conexão com a nova estudante transferida, Coco, que tem uma gigante cicatriz em sua testa. Futa rapidamente se apega a Coco e decide se tornar seu amigo, mas uma série de eventos força Futa a revelar sua marca de nascença, fazendo ela o declarar seu inimigo da sua vida, revelando que ambos estão interligados pela reencarnação e que a marca de nascença de Futa é uma maldição que ela gravou nele em uma de suas vidas passadas para reconhecê-lo e eventualmente derrotá-lo. Coco então usa algo chamado de Spirit Circle para fazer Futa reviver suas outras 7 reencarnações e entender o porquê Coco quer matá-lo. Cada reencarnação são apenas alguns capítulos, mas eles são mais interessantes e bem escritos do que histórias inteiras. Mizukami é um mestre em storytelling, sendo capaz de construir cada personagem nesse curto período de tempo numa forma que realmente faz você se importar com eles e suas relações. Cada reencarnação é única, mas ao mesmo tempo todas elas estão interligadas entre umas às outras. Nada é perdido de uma vida para a próxima, e tudo que acontece em vidas passadas afeta a personalidade da vida seguinte. O autor tinha uma visão clara do que ele queria fazer com a história, e é muito legal de ver todos esses pontos interligando de forma convincente, porque tu realmente sente que tudo que é apresentado é uma parte importante da estrutura geral da história. E lentamente entender o porquê Coco quer que Futa seja morto é intrigante. Ele te faz sentir como se algo estivesse errado, mas tu nunca tem certeza do que é exatamente. Toda vida é uma peça de um quebra-cabeça, e quando você finalmente chega na reta final da história e começa a conectar tudo o que aconteceu, é onde o mangá mais brilha. Spirit Circle não é uma história complexa, mas ele faz você sentir como se ela fosse uma. É uma história sobre almas e reencarnação, sobre vingança, mas mais importante, é uma história sobre compensar seus erros do passado. A próxima recomendação veio do Júlio e ele me pediu para ler Return of the Hound. A história segue o X maiúsculo, X minúsculo, underline, Ian 128, underline, X maiúsculo, X minúsculo, Aura mais Ego, o soldado mais forte do reino, que tenta matar o imperador depois de descobrir que ele estava controlando seus soldados usando um inseto na cabeça deles, mas por um descuido ele é morto e jogado de volta no tempo quando ele ainda era só um cadente em treinamento. Mas agora que ele já foi o soldado mais forte do reino, ele pode usar a respiração do dragão das sombras para ficar mais forte, e se isso não for o suficiente, ele usa a respiração do dragão divino. E essa história parece que foi escrita pelo ChatGPT. É a mesma brisa que tu já viu 1 milhão de vezes, especialmente em manhwa. Os personagens falam em cringe e o mangá tem 5 clichês a cada 5 páginas. É o suco do genérico. E eu acho que mesmo entre as outras 4.319 histórias com um plot parecido, tu ainda consegue achar alguma coisa um pouco melhor do que essa aqui. A próxima recomendação veio do Luiz e ele me recomendou Kyojin Zoku no Hanayomi, ou A Noiva do Titã, e pelo título, eu me pergunto sobre o que esse mangá é sobre. A próxima recomendação veio da Boa 401 e ela me recomendou Kimi ni Koshitei desu ka? A história desse mangá segue Tiger Aruji, um cara muito gente boa que tem o rosto de um demônio. E se isso soa familiar, é porque esse mangá toma uma boa inspiração de Angel Densetsu, mas ao invés de ser uma comédia, ele é um romance shoujo curtinho de só 14 capítulos. É um mangá shoujo ok, eu acho que o ponto positivo dele é que o romance entre o casal principal acontece de forma natural, mas o ponto negativo dele é que todo o resto não acontece de forma natural. O mangá ele tem bastante clichês mesmo em poucos capítulos, mas eu acho que o maior problema da história é que ela tem essas situações absurdas por causa da aparência do protagonista, mas pelo mangá não tratar isso de forma cômica e usar isso de forma séria, até pra gerar drama na história, ele acaba sendo bem irrealista. A próxima recomendação veio do Saruki e ele me pediu para ler Gokurakugai. É um shonen de batalha que se passa em um mundo onde existem magas, criaturas monstruosas ressuscitadas de cadáveres de pessoas e animais, que se alimentam de carne humana. No distrito de Gokuraku existe um escritório chamado de Gokurakugai, regido pela dupla de Tao
e alma, com o seu trabalho sendo de resolver casos e problemas presentes nesse distrito, mas principalmente investigar casos envolvendo magas para eventualmente erradicar todos eles. Eu acho que a primeira coisa que qualquer pessoa vai notar assim que pegar para ler esse mangá é que a arte dele é absurdamente ridícula de boa. Ele tem um painel incrivelmente bem feito a cada 3 páginas, todos os personagens têm character designs muito criativos e que encaixam bem em suas personalidades, e ainda por cima ele tem uns quadros com uma painelização muito criativa, tipo esse é onde o Alma corta a cabeça do seu oponente e a bolha de diálogo dele falando vai junto, ou todas essas outras páginas que estão passando aí na tela, porque eu tenho muita página pra mostrar aqui, ou o fato de que o autor desenha comida como se fosse a porra de um filme do estúdio Ghibli. O cara é muito bom desenhando, mas infelizmente ele não é tão bom escrevendo sua história quanto ele é como artista. A história não é nada além de apenas decente, pelo menos por enquanto. Eu acho que uma boa palavra para descrever essa história seria potencial. É sempre interessante ver o primeiro mangá de um autor, porque por um lado você pode ver por onde ele começou, mas pelo outro, normalmente é bem fácil de ver os problemas de sua primeira história. O protagonista é um cara que tem a personalidade do Itadori, que puxa um bagulho do peito para se transformar igual o Denji, então vira uma forma que parece o Aster transformado. E ele é literalmente treinado por um cara que é um 1 para 1 do Kishibe de Chainsaw Man, que também treina o Denji. Mas apesar do começo dele não ser muito original, o mangá realmente tem se tornado bem mais interessante nos últimos capítulos, e parece que o autor realmente tem uma ideia bem mais sólida do que ele quer fazer com a sua história. Se ele jogar suas cartas de maneira correta, o Goku Rakugai pode se tornar um shonen bem sólido futuramente, especialmente considerando que ele tem um cast de personagens bem carismáticos e o quão bem feita sua arte e lutas são. A próxima recomendação veio da Freezer Burn e ela me recomendou Vanitas no Carte. A história desse mangá segue Noe e Vanitas em uma missão de salvar todos os vampiros usando o livro de Vanitas. Em questão de adaptação, o anime genuinamente adapta bem o mangá e tem apenas alguns detalhes que são deixados de fora, apesar de eu ter achado os arcos que são adaptados na segunda parte do anime melhores no mangá. Eu tô tentando ser o mais vago possível aqui, porque eu genuinamente acredito que Vanitas é uma história que funciona melhor quanto menos você sabe sobre ela. A arte do mangá é completamente fenomenal, os personagens são muito carismáticos e a história desenvolve de maneira bem orgânica. Só que uma coisa que eu tenho que avisar caso você vá ler esse mangá é que ele meio que demora muito pra lançar capítulos. O mangá tinha 56 capítulos quando o anime começou a lançar em 2021 e agora ele tem incríveis 64, depois de fudendo 4 anos. Então eu recomendaria você ler apenas até o capítulo 56, que é onde terminou o último arco da história, pra você não ficar no meio de um arco esperando pela eternidade. De qualquer forma, não tem como errar com essa história. Leia o mangá, ou veja o anime, ou faça os dois. Vanitas vai ser uma boa experiência de qualquer maneira. A próxima recomendação veio do Guilherme Consumidor e ele me recomendou Claymore. A história desse mangá se passa na Idade Média, em um mundo onde existem yomas, criaturas metamorfas que se escondem entre as pessoas com uma fome insaciável por carne humana. A única linha de defesa da humanidade são mulheres de cabelo prateados chamadas de Claymores, guerreiras meio humanas que foram implantadas com a carne de yomas para que elas possam reter sua humanidade e ainda ter a força para lutar contra essas criaturas. Agora, esse foi um mangá que eu fui com uma certa expectativa. Eu já tô hypando esse mangá há uns 2 anos pra mais desde que eu li Berserk e vi todo mundo falando que esse era um Berserk Shounen. Então, depois de ter lido ele inteiro, ele alcançou minhas expectativas? Eu acho que quando as pessoas chamam esse mangá de shounen de batalha, eu subestimei quantas batalhas esse mangá teria, o que não é exatamente um problema inicialmente, porque a grande maioria delas servem para apresentar os personagens e suas relações, introduzir o world building e a organização das Claymores, mas a partir de certo ponto, o mangá entra numa área cinza onde muitas lutas parecem redundantes, com o autor só enchendo a história com personagens secundários lutando contra monstros que não contribuem em nada para a história. Você pode demarcar as lutas realmente importantes de Claymore, e fazendo isso e removendo o resto, o mangá ele perde pelo menos uns 50 capítulos. A arte do mangá também não contribui para deixar as lutas um pouco mais interessantes. Não me entenda errado, o design dos monstros é
muito foda, mas com os personagens tendo designs praticamente idênticos, os backgrounds dos quadros serem pouco detalhados e às vezes inexistentes, faz com que se torne muito fácil de não saber qual Claymore é quem. Tipo, olha para esse quadro da Claire, a protagonista da história, dê uma boa olhada nela. Agora, olha esses quadros de uma luta que a Claire tá participando com outros Claymores e me diz quem caralhos é ela aqui, porque eu não sei dizer. A coreografia das lutas também tá em falta e eu honestamente perdi a conta de quantas vezes o autor fez um personagem teleportar para trás do seu adversário. O autor também nunca define um sistema de poder sólido, o que faz as lutas do mangá serem uma caixa de Pandora, onde tudo pode acontecer porque nada é impossível. No começo da história a gente é introduzido à premissa e o que parece ser o nível de poder dos personagens e vilões da série. O problema é que isso na verdade é uma mentira e enquanto a série progride, o autor vai cada vez mais sentindo a necessidade de fazer um inimigo mais forte do que o anterior. O final do mangá se sustenta em um monte de personagens tendo power-ups aleatórios e uma luta que parece que dura pra sempre sem motivo aparente. Eu não diria que esse é um mangá que todo fã de Berserk deveria ler, porque os detalhes e estrutura da história são muito inferiores, mas se o que você mais gostou em Berserk foram as lutas fodas contra um monstro maneiro, leia uns 60 capítulos e pare antes do Timescape, porque depois disso o mangá ele entra em decadência. A próxima recomendação veio do Sr. Heka e ele me recomendou Psyche Mata Shitemo. A história desse mangá segue Psyche, um estudante sem objetivos, motivações ou sonhos. Um dia, quando sua amiga de infância o convida para o Lago Mogura para tentar animá-lo, no caminho de volta ela é atropelada e morre, fazendo o Psyche ficar maluco e descobrir que se ele se afogar nesse Lago Mogura, ele consegue voltar no tempo para amanhã do dia em que ele se afoga. E apesar dessa parecer ser uma história de loop temporal, ela é mais uma história shounen de superpoderes, com o protagonista e todos os outros personagens tendo suas próprias habilidades especiais. É um mangá bem simples, tirando o plot, o resto é bem genérico, os personagens são ok, os vilões são retardados e têm motivações extremamente superficiais e, pelo menos até onde eu li, o mangá não se mostra ser muito nada além do habitual do que você espera em uma história assim. O que não é exatamente algo ruim, mas também é difícil de chamar ele de algo especial. A próxima recomendação veio do Koku e ele me recomendou Kagurabachi. A história desse mangá é bem direta ao ponto. Ela segue Chihiro, o filho de um ferreiro lendário que foi capaz de forjar as 6 espadas encantadas. Espadas essas que foram responsáveis pelo fim da guerra Seitei, que um dia foi assassinado. E agora Chihiro, usando uma 7ª espada encantada que seu pai forjou depois da guerra, procura se vingar daqueles que o mataram e também busca recuperar as outras 6 espadas encantadas. E assim como o plot, o mangá também é muito direto ao ponto e não demora mais de 30 páginas para ele já te jogar em uma batalha. E como você espera, um tipo de narrativa assim está pressuposta a ter certos problemas. Por ter lutas em praticamente todos os capítulos, o mangá não tem muito desenvolvimento de seus personagens, world building e sistema de poder, e principalmente ele mal tem qualquer foreshadowing. Quase tudo que é apresentado que desenvolve essas coisas que eu citei acontece apenas quando elas são necessárias para o plot progredir. Um personagem vai passar por um desenvolvimento para ficar mais forte na luta atual. Um detalhe do seu sistema de poder vai ser apresentado para ser usado na página seguinte e assim em diante. Mas eu estaria mentindo se eu dissesse que Kagurabachi não é uma leitura divertida. O sistema de poder dele abre espaço para uma boa variedade de habilidades e gera lutas interessantes. Cada luta tem pelo menos 2 ou 3 páginas muito bem feitas e a coreografia de luta sempre torna fácil de seguir tudo o que está acontecendo. E apesar da história dar uma melhorada nos capítulos recentes, eu não recomendaria você apostar nisso quando você for ler esse mangá. Kagurabachi é o tipo de mangá que, se você não for esperando o próximo pico do gênero shounen e só pegar ele para ler umas lutas legais, você pode se divertir bastante. Mas a comédia dele me dá câncer. A próxima recomendação veio do Maho e ele me pediu para ler Full Night. A Terra, em um futuro distante, está coberta por nuvens gigantes e densas que estiveram bloqueando o Sol por mais de um século, deixando o mundo em completa escuridão. Plantas murcham e o oxigênio é escasso. Para evitar a extinção, a sobrevivência da humanidade agora depende de uma descoberta científica chamada de transformação, que transforma as pessoas em uma variedade de plantas ao decorrer de 2 anos, que conseguem gerar oxigênio mesmo com pouca absorção de luz. Porém, a falta de luz causou a sociedade a cair em pura escuridão, afetando o mundo e a vida das pessoas restantes. Kamiya está no limite da sua resistência, trabalhando 14 horas por dia em um trabalho
trabalho que paga menos do que o salário mínimo. Ele tem dificuldade de pagar pelas necessidades básicas para viver e não consegue nem pagar pelos medicamentos que sua mãe, mentalmente doente, precisa. Com poucas opções restantes, Kamiya considera o processo de transformação, mas por razões éticas, o governo só faz essa cirurgia em pessoas que estão com uma doença terminal. Mas, em compensação, todos que passam por esse processo recebem um total de 10 milhões de ienes. E por isso, Kamiya começa a beber resíduos industriais, até ele ficar infectado com mais de 150 substâncias químicas no seu sangue. E depois de ter passado pela cirurgia, agora com um valor de 10 milhões de ienes, Kamiya vai finalmente poder aproveitar os 2 anos restantes da sua vida. Isso é, até todo o seu dinheiro ser imediatamente roubado depois da cirurgia. Mas, após passar pela transformação, Kamiya descobre que ele consegue entender o sentimento das plantas ao seu redor, fazendo ele arrumar um trabalho governamental. E o que eu descrevi até agora são só os primeiros 2 capítulos do mangá. Full Night é um mangá que eu acho que todos deveriam dar uma chance, e que é melhor de experienciar às cegas. Ele tem um world building incrível, uma história extremamente imprevisível e, mais importante, ele faz o feitio extremamente difícil de conseguir escrever todos os diálogos e personagens como se cada um deles fossem humanos. Ele é de longe um dos melhores mangás que eu li nesse vídeo. Existe algo inexplicável sobre uma história como essa. Você não tá só indo pra esse mangá pra ler uma história fictícia, você está descobrindo um mundo completamente novo. A próxima e última recomendação veio do Márcia da Veiga e ele me pediu pra ler Slam Dunk. E, pra ser honesto, não tem muito a falar desse mangá que já não tenha sido dito. Ele é um mangá de basquete e ele é bom pra caralho. Mas pra trazer um ponto diferente, eu não o considero um mangá perfeito. O problema de Slam Dunk é que ele não tem os personagens mais aprofundados. Rukawa é um personagem vazio que só serve pra ser o ace do time e o rival do protagonista. Sakuragi é um cara muito burro, mas que tem talento pra basquete. E a mesma linha se desenha pelo resto do cast. Mas meio que é só isso que eu tenho de crítica. Slam Dunk é um mangá que é impossível de se considerar ruim em qualquer circunstância. Ele tem uma das melhores artes que você vai encontrar em mangá, partidas extremamente imprevisíveis e, mais importante, ele tem paixão. Takehiko Inoue sabe muito mais sobre o esporte que ele está escrevendo do que a maioria dos mangakas que serializam uma obra de esportes. E, apesar de não ter o melhor dos começos, a partir do ponto que ele pega seu ritmo, Slam Dunk marca uma cesta de 3 pontos a cada capítulo. Ele é um dos melhores exemplos de um gênio em ascensão, com seu autor melhorando sua história cada vez mais. Um clássico indisputável e um mangá que eu recomendaria a qualquer pessoa, fã do gênero de esportes ou não, a dar uma chance. E com isso, essa foi a última recomendação. Finalmente acabou. Eu gastei os últimos 2 meses trabalhando nesse vídeo, lendo e editando e coringando completamente. E para todo mundo que chegou até o final desse vídeo, eu não tenho mais nada a dizer além de obrigado. Eu provavelmente falei mal de uma que você gosta nesse vídeo, mas você ainda decidiu ficar até o final dele. Se você gostou, considere deixar o seu like, se inscrever no canal, hypar o vídeo e deixar seu comentário, porque eu sempre leio todos eles e fazendo isso você vai estar me ajudando demais. Novamente, obrigado por ter assistido e até a próxima.